Ok, vamos dar uma olhada nisso. Quando a gente pensa em metamorfo no universo de World of Darkness, a imagem que vem é quase sempre a de um lobisomem, um garou. Sempre. É o padrão, né? Mas as fontes que a gente recebeu mostram, assim, um ecossistema espiritual muito, mas muito mais vasto. E complexo. Exato. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas histórias dos outros, os fera. São criaturas que dividem o mundo com os lobisomens, mas com papéis, culturas e, nossa, destinos bem diferentes. E o ponto fascinante aqui é que não se trata só de versões diferentes de lobisomem, sabe? Cada raça fera tem uma função específica, um propósito dado por Gaia, a Mãe Terra. Que tipo de funções? Olha, tem curandeiros, espiões, juízes, guardiões do conhecimento. Ou pelo menos o que restou deles. O que restou, porque muitas dessas histórias são marcadas por uma tragédia gigantesca. A tal Guerra da Fúria. Exatamente. Um evento que, dizimou várias espécies e definiu as relações de poder que a gente vê até hoje. Foi um verdadeiro genocídio. Então, nossa missão aqui é explorar essa diversidade toda, quem sobreviveu, quem foi perdido para sempre e que papel eles desempenham hoje na luta pelo mundo. Vamos começar então pela África com os Ajaba, os homens hiena. Certo. Eles são descritos como os guerreiros de Gaia no continente, a linha de frente mesmo. Mas o curioso é que a Guerra da Fúria quase não os atingiu. O problema deles foi outro. Eles quase foram extintos por conflitos internos e uma rivalidade com os Bastet. Sim, e a história deles é uma de resiliência impressionante. A fonte destaca um ponto crucial: a revitalização recente deles. Uma fêmea ajaba chamada Kisasi conseguiu unir os feras africanos na aliança Ahad. Uma aliança, isso é raro. Raríssimo. E com isso, ela derrotou um tirano e basicamente reergueu a sociedade deles do zero. É uma virada de jogo notável. E pensar que antes eles eram vistos de outra forma, né? Totalmente. Em edições mais antigas do material, eles eram considerados só uma tribo de Bastet, o que mostra como o entendimento desse universo evolui. E já que você falou neles, vamos para os Bastet, os homens gato. As fontes descrevem eles como obcecados por conhecimento secreto. É a marca registrada deles. São magos, guerreiros, mas com uma tendência a agir sozinhos. E eles também têm várias tribos, cada uma ligada a uma espécie diferente de felino. Tigres, panteras. E essa falta de união custou caro. Eles sofreram muito durante a Guerra da Fúria. Isso mostra que, mesmo para os que sobreviveram, o passado deixou cicatrizes bem profundas. E a corrupção? Ah, sim. A fonte menciona que os Bastet corrompidos pela Worm são conhecidos como Hellcats. É a curiosidade deles levada a um extremo aterrorizante. Ok, mudando de foco, vamos para os céus, os Corax, os homens corvo. Um papel completamente diferente. Sim, mensageiros, espiões, os batedores de Gaia. Eles patrulham tudo de cima. E tem um detalhe divertido sobre eles. Que eles são grandes fofoqueiros, né? Contam tudo que vem para quem quiser ouvir. Informação como moeda. Exato. E a sobrevivência deles levanta uma questão importante. Como é que eles conseguiram? A resposta está nas alianças. Eles tiveram o apoio dos Garou. Foram espertos. Muito. Isso demonstra que a diplomacia foi tão vital quanto a força. E os parentes asiáticos deles, os Tengu, desenvolveram até uma arte marcial própria para a forma híbrida, usando o bico para atacar pontos fracos como os olhos. Ok, mas a fonte deixa bem claro que nem todos tiveram essa sorte ou essa astúcia. Muitas raças foram varridas do mapa. E aqui a conversa fica mais sombria. Exatamente. Cada raça extinta representa uma função perdida no ecossistema de Gaia, um desequilíbrio. É como se o mundo tivesse perdido um órgão. Perfeito. A Guerra da Fúria não foi só uma guerra, foi um genocídio que deixou o mundo mais pobre e vulnerável. Pensa nos Apis, os homens Auroch. Qual era o papel deles? Eram os cultivadores de Gaia, foram extintos pelos Garou. E os Grondra, os homens javali? Mesma coisa. Também. Eram os catadores de Gaia, no norte da Europa, responsáveis por purificar a terra. E o destino deles foi ainda pior. Pior como? Seus espíritos ancestrais foram corrompidos pela Wyrm e se tornaram os monstruosos porcos-caveira. Nossa!
Então os Garou não só eliminaram os purificadores, como criaram uma praga nova? Inadvertidamente, sim. Depois temos os Gurau, os homens-urso. Eram os curandeiros e guardiões da sabedoria. Os curandeiros? Por que eliminar os curandeiros? Arrogância. Os Garou se viam como os únicos guerreiros de Gaia e exigiram que todos se curvassem. Os Gurau, sábios e poderosos, se recusaram. E pagaram preço. A lista não acaba, né? Tem os Camazotes, homens-morcego. Eram os mensageiros noturnos do hemisfério sul, quase exterminados na guerra, e os sobreviventes foram caçados até a extinção pelos Garou da tribo dos Senhores das Sombras. Por quê? Há um rumor sobre a sobrevivência de alguns, os Shibalan, mas a caçada foi por pura rivalidade. Os Senhores das Sombras queriam o domínio da escuridão só para eles. É incrível a profundidade e a preparação que os criadores desse universo colocaram em cada detalhe, em cada história. Sem dúvida. Essa complexidade é o que atrai tanta gente pro RPG, né? Exato. E quem se aprofunda em mundos assim, quem gosta de RPG, geralmente é uma pessoa mais criativa, inteligente e muito envolvida com leitura. É verdade. É um perfil que exige dedicação e estudo para entender as regras, a história. É verdade. E esse perfil de dedicação e estudo combina muito com quem está se preparando para desafios grandes, como concursos e provas, inclusive vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E falando em preparação e em papéis únicos, voltando ao nosso ecossistema de metamorfos, alguns não são guerreiros ou curandeiros, mas sim juízes e guardiões de segredos ainda mais antigos. As torna, tipo, alienígenas para os outros ferra. Totalmente. E a forma animal delas é um enxame de aranhas. Elas não têm fúria e se alimentam de sangue humano roubado. Bem perturbador. Mas elas são do mal, então? É mais complicado. O nome vem de um deus trapaceiro, mas elas servem à força de equilíbrio que a Tecelã representava antes da loucura. Muitas, no entanto, foram corrompidas pela Wyrm. E os Mocolé? Os homens crocodilo, ou réptil? Esses são a memória viva do mundo. Descendem da era dos reis dragões. Eles se lembram de tudo e guardam esse conhecimento. De tudo mesmo? De tudo. Falam pouco e apenas com quem demonstra respeito. E a forma de guerra deles parece mais um dinossauro ou dragão do que um crocodilo. Na Ásia, são chamados de Zonglong. Isso reforça a ideia de que o conhecimento ancestral é um pilar de poder. Falando na Ásia, a fonte menciona várias vezes as cortes das feras e os reis yokai. Parece um cenário bem diferente do ocidental. Sim, a sociedade dos metamorfos asiáticos é mais integrada. Eles colaboram mais entre si. Quem organiza isso? Principalmente os Kitsune, os homens-raposa. São os magos e políticos que mantêm essa sociedade unida. Atuam como assassinos de autoridades corruptas para proteger o mandato celestial. Essa diversidade é fantástica. Cada um com um propósito, uma cultura, é o tipo de conteúdo que vale a pena explorar mais a fundo. Com certeza. Para quem gosta dessas explorações e quer acompanhar as próximas, é uma boa ideia curtir o material e se inscrever para não perder nada. Com certeza. E nessa sociedade asiática, até os lobisomens são diferentes. Os Haken, os lobisomens japoneses. Parentes dos Garou. Sim, mas o isolamento do Japão no período Edo e a quase extinção dos lobos na ilha mudaram a cultura deles drasticamente. Hoje são compostos quase que inteiramente por hominídeos, os nascidos humanos. E os Hatkin, os homens-rato. Que lá são os Nezumi. O papel original deles era controlar a população humana, mas os Garou usurparam essa função. Desde então, eles odeiam os lobisomens e se dedicam a minar o desenvolvimento tecnológico humano. Os Nezumi são os únicos que mantêm contato com os Hatkin do resto do mundo. E para fechar as cortes, os Nagar, os homens-cobra. Juízes e executores silenciosos, originários da Índia. Muita gente acredita que estão extintos, né? Exato.
Mas a presença deles nas cortes das feras prova o contrário. Eles só operam nas sombras mais profundas. Para fechar, então, a fonte nos traz algo que não vem de Gaia, nem da Tecelã, mas de uma criação deliberadamente maligna. As raças artificiais da Pentax. As zombarias são fera que não foram abençoados, mas sim confeccionados pela Wyrm. São seres incompletos, sem o patrocínio espiritual e os dons das raças verdadeiras. Mas ainda assim perigosos. Muito perigosos. São uma zombaria da criação. E a lista é de dar pesadelos. Anurano, homem-sapo, para viver em ambientes contaminados. Kerasi, homens rinoceronte, criados para substituir os rinocerontes de verdade na África. Samsa, homens-barata, uma tentativa fracassada de criar assassinos. E os lobos de guerra, uma imitação dos Garu, criados para combatê-los e que anseiam pela carne de lobisomens legítimos. E ainda tem os Yeren, homens-macaco para ambientes urbanos. Que panorama! Dos nobres curandeiros ursos aos horrores corporativos como os homens-barata. O universo é muito mais rico e trágico do que só a luta dos lobisomens. Exatamente. Cada uma dessas raças representa uma faceta do mundo, um dever perdido ou uma esperança de sobrevivência. A extinção de tantas delas mostra o quão alto é o custo da guerra e da arrogância no equilíbrio do mundo. Isso deixa uma pergunta no ar. A fonte menciona rumores de outras raças perdidas como homens-falcão, homens-orangotango. Se os camazotes, os homens-morcego, podem ter sobreviventes escondidos, quantos outros extintos podem estar apenas esperando o momento certo para retornar e cobrar seu lugar no mundo?